Bem, pessoal, boa tarde a todos, a todas. Pergunto se vocês estão me ouvindo, só deem faço uma marcação aí se conseguem me ouvir bem. Nós chamamos essa live aqui neste momento, até um pouco usual em razão aí do horário e tudo mais, mas a gente quer passar algumas atualizações a respeito do que foi tratado na última reunião com a Procuradoria-Geral de Justiça, reunião essa que ocorreu agora na última terça-feira, e acabou até que pelo horário, aquela situação toda, né, a gente acabou não fazendo ali uma atualização, né, seja pela live ou até mesmo no site e tudo mais. Então a gente vai deixar aqui, de modo com que os colegas possam acessar. Depois a gente vai subir também um link para o YouTube e aí também para passar aos colegas, né, aqueles que não têm acesso aqui ao Instagram. A gente tem tentado aí utilizar as mais diversas plataformas que estão à nossa disposição para fazer uma comunicação mais efetiva, mas às vezes a gente acaba pecando um pouco, né, nessa transmissão. A gente tem um contato muito maior, obviamente, com os colegas ali dentro do grupo do WhatsApp, e eu peço aos colegas que são filiados ao sindicato que façam a solicitação para ingressarem no grupo ali do grupo oficial do Sindicemp, né, no WhatsApp. Esse grupo, obviamente, ele é restrito aos servidores que são filiados, mas há também um grupo que é um grupo de apenas informações também, né, onde nós postamos algumas informações ali também. Então você tem a opção de estar ou num grupo que ele é privado, obviamente, mas que ele tem um chat aberto para discussões, como também tem um grupo que é apenas de informações. Bem, o nosso presidente, o Geu, ele chegou agora há pouco ali da cidade de Jaraguá, onde ele foi acompanhar ali a entrega da sede das promotorias de justiça da comarca de Jaraguá, foi inaugurada no dia de hoje. E nesse momento ele está em reunião ali na sede do nosso sindicato com lideranças de uma outra entidade sindical. E aí nós vamos dar um encaminhamento aqui, né, passar aqui as informações para os colegas. E à medida em que ele puder entrar aqui conosco, né, ele também vai dar uma palavra aqui com a gente. Mas esse encontro aqui é bem rápido hoje, né, não vai ser nada de 1, 2 horas como usualmente aí é só mesmo para poder nós informarmos aos colegas o andamento das negociações junto com a administração superior do Ministério Público do Estado de Goiás. Nós estamos em greve, hoje já adentramos ao nosso 9º dia da nossa paralisação. Iniciamos a nossa paralisação efetivamente a partir do dia 15 e estamos mantendo a nossa paralisação com os nossos guerreiros, as nossas guerreiras, servidores e servidores que abraçaram a luta não pela minha, não a minha luta, mas a nossa luta, a luta de cada servidor, a luta pela sua carreira, a luta pela busca por melhorias e tudo mais, que acaba muitas vezes sendo aí uma luta individual, mas que a gente depende sim muito do coletivo. Eu quero fazer menção aqui neste momento, que adentrou aqui a nossa live também, nosso ex-presidente do nosso Sindicemp, nosso colega e estimado colega Elivan Vaz Germano, foi presidente da nossa entidade durante muitos anos, presidente da nossa entidade em momentos muito conturbados, inclusive nas negociações sindicais. Seja bem-vindo, Elivan.
Seja bem-vindo aqui conosco aqui também nesse momento. Então, colegas, na última terça-feira nós realizamos ali um ato ali na cidade de Goiânia, onde estivemos ali com várias representações de diversas comarcas do nosso estado e também servidores lotados na nossa sede de Goiânia. Fizemos ali o nosso ato público, né, na porta da nossa sede. E a exemplo do que fizemos na semana passada, ao final ali daquele nosso ato, nós adentramos a sede novamente, de maneira ordeira, de maneira pacífica, né, com muita responsabilidade, obviamente, e buscamos ter novamente ali uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça, haja vista que na reunião da semana anterior, quando o Procurador-Geral de Justiça nos recebeu, né, restou encaminhado que na semana seguinte já teria alguma posição do que poderia ser feito e tudo mais. Nós partimos para essa nossa paralisação, com autorização da nossa Assembleia, da nossa categoria, para que pudéssemos deflagrar uma greve, caso as reivindicações ali elas não fossem feitas, né? Muito obrigado, Elivan, obrigado pela menção, meu amigo. Tamo junto. E então, assim, nós pegamos ali e tivemos essa autorização da categoria para deflagrarmos o movimento paredista. Obviamente que esse movimento não é um movimento contra o Ministério Público, não é um movimento contra a administração do Ministério Público, não é um movimento contra o promotor, a promotora de justiça, o procurador, a procuradora de justiça, não é um movimento contra o cidadão que é atendido diariamente, né, pelo Ministério Público nas mais diversas áreas, né, aqueles que procuram o nosso órgão para terem suas demandas atendidas. Não, esse movimento não é contra nenhum desses atores. Não é. Esse movimento ele se iniciou, obviamente, porque nós temos uma perda de vencimentos, que ela vem se acumulando, que ela vem ganhando volume, né, desde o ano de 2019. Então, a gente tem acumulado as perdas referente aos anos de 2019, 2020, 2021. Ah, Daniel, mas esse é um cenário que todos os demais servidores estão passando. Sim, todos os demais servidores estão passando. Mas nós, servidores do Ministério Público, né, nós resolvemos soltar a nossa voz, né, porque talvez no lado dos demais colegas o grito esteja muito entalado, né, esteja muito entalado. Mas no nosso lado, não. No nosso lado, nós, né, o colocamos para fora. Nós fizemos, sim, a nossa reivindicação. E mais uma vez o Sintsemp, a exemplo de lutas anteriores, de anos anteriores, né, com o nosso companheiro Elivan, com o nosso companheiro Márcio, manteve, sim, essa luta pela questão relacionada a essas perdas que nós estamos tendo com relação às revisões gerais anuais que não foram pagas. E nos soa até um pouco estranho, muitas vezes, o comportamento de outros colegas, de outras entidades, talvez, com relação a esse tema. Acho que é um tema muito importante e nós conseguimos visualizar a importância desse tema em trazer essa discussão, né, para uma pauta que de fato ela acaba sendo um pouco mais agressiva, que ela acaba sendo um tanto mais beligerante, né, mas que é um instrumento legal de defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, que é exatamente se valer desse instrumento da greve para poder lutar, né, pelos seus direitos. Então, a luta ela se faz de várias maneiras, diversas formas. Você faz com requerimentos, com pedidos, com reuniões, né? Você faz de diversas maneiras. E o Sintsemp vem mantendo sempre essa postura. A postura da negociação, a postura de buscar, a postura de querer alcançar,
né, de fato essas vitórias. Entretanto, quando há as negativas, e as negativas de fato elas acabaram existindo, não resta à categoria senão uma outra atitude que não seja essa. Claro que a gente pega um cenário muito peculiar, né? A gente pega um cenário de mudança de gestão, a gente pega um cenário fiscal muito complicado, né? Em vários termos, obviamente, mas quando se começa a observar que determinadas situações podem ser feitas e outras não, é essa incompreensão que parte para cima dos servidores. E nós, servidores efetivos, né, ao longo desses últimos 4 anos, simplesmente nós não tivemos ganhos que impactassem toda a categoria, né, de forma igualitária. Toda a categoria de servidores efetivos de forma igualitária. Nós tivemos espasmos, situações que beneficiaram um ou outro, e outras situações que a gente não pode nem chamar como sendo benefício. Como, por exemplo, muitas vezes é colocada a questão, foi permitida a venda de um terço de férias. Pô, na boa, isso é benefício? Isso, a gente a que ponto nós estamos chegando de abrir mão do nosso descanso, merecido descanso, das nossas férias, para sucumbir ao capital? Por quê? Porque estamos numa situação, né, de penumbra financeira, todos os servidores estão passando por isso, ou a grande maioria eu diria, mas, né, pelos relatos que a gente ouve, e tudo mais, e em situações que nós não demos causa, que não foram os servidores e as servidoras do nosso órgão que deram causa a essa situação. Né? Nós temos uma perda e essa perda precisa ser, de alguma forma, recuperada. E isso nos levou à greve. Isso nos levou para esse movimento, né, que pode se parecer uma intransigência, né, e tudo mais, e não é. É um movimento de defesa. Entendem? A greve ela não é um movimento de ataque, ela é um movimento de defesa. Nós estamos defendendo, né, lutando ali pelos nossos direitos e tudo mais. Então, é um movimento de defesa que nós temos ali, né, em defesa dos nossos direitos. E fomos conduzidos a isso. Querendo ou não, nós fomos conduzidos a isso, né? E eu diria que essa condução ela não se dá propriamente por culpa do sindicato ou de qualquer ou culpa dos servidores. A culpa não é nossa, nós somos as vítimas, na verdade. Essa que é a grande realidade. No fim, nós que somos as vítimas de tudo isso. E adentramos ali novamente a nossa sede e fomos ter ali sim uma reunião com o nosso Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Ciro Terra Pérez, né, recebeu a representação do sindicato, né, servidores que estão na liderança do sindicato, como é o caso do nosso presidente Gilclésio, como é o meu caso que sou vice-presidente do sindicato, como é o caso do nosso colega Adeilson, que faz parte do Conselho Fiscal, consequentemente diretor do nosso sindicato, mas também, a exemplo do que fizemos na semana passada, fizemos questão de levar junto conosco para a reunião um colega servidor da nossa base, né, não integrante da diretoria do sindicato, para que também visualizasse ali como a coisa ela funciona, né, porque muitas vezes parte-se daquela sensação de que como é que é? Não, então, né, estar ali também é importante para um membro da base, é muito importante para visualizar como uma reunião, como uma tratativa dessa acaba se conduzindo, né? E nós convidamos ali o colega Murilo, representante ali da comarca de Inhumas, né? E participou junto conosco. Bem, a reunião, pessoal, ela partiu, foi até algo bastante curioso, eu diria, que ela começa exatamente com o Procurador-Geral, ele tratando acerca de um pedido que nós fizemos, né? Um pedido em paralelo que nós fizemos na primeira reunião, porque tudo caminhava com relação a essa questão de se conceder um aumento e tudo mais, as dificuldades, enfim, né? Então nós tratamos a respeito de uma
uma possibilidade ali que pudesse ser feita, vez que a administração já havia apresentado, inclusive, como um ponto que ela estaria concedendo aos servidores, que foi em relação à proposta do Estatuto, conceder uma gratificação relacionada ao aperfeiçoamento. Bem, como é que funciona essa gratificação aí? Só um momento, pessoal, deixa eu só chamar o... Beleza. Então no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça ele tem um modelo de gratificação semelhante. Lá no Tribunal de Justiça, as gratificações de incentivo funcional, elas são diferentes, né, da nossa aqui. Lá são gratificações por graduações. Aqui nós chamamos de gratificação de incentivo funcional. E o que eles chamam lá de gratificação de incentivo funcional, na verdade, seria essa gratificação relacionada ao aperfeiçoamento. Há um modelo relacionado a horas, né, que precisam ser apresentadas ali, e no Tribunal de Justiça parte-se de um quantitativo de 600 horas, né, de um quinquênio, né, de 5 anos, para que o servidor possa manter ali aqueles 10% relacionados às gratificações. Basicamente, essa situação é muito semelhante à nossa aqui no que diz respeito às progressões por merecimento. Nas nossas progressões por merecimento, o servidor ele precisa alcançar um quantitativo mínimo de horas, que no caso são 27 horas, para que ele possa ter alcançado esse subfator, né, do desempenho, que é um dos critérios para a promoção por merecimento. Se o servidor nosso, por exemplo, dentro do biênio de merecimento, ele só tiver 26 horas, ele não consegue nem progredir. Essa questão relacionada à gratificação ela é mais ou menos nessa linha. Entretanto, tem-se um teto maior, no caso ali, por exemplo, do judiciário, tem-se um teto maior com relação a esses quantitativos de hora. Bem, o que o sindicato, né, colocou de alternativa ali ao procurador-geral na primeira reunião? Nós pedimos ali que, ao invés do servidor iniciar e cursar após a regulamentação da lei, que ele já entrasse com esse teto. Ele pudesse entrar já com os 10%, né? E ele pudesse entrar ali já com os 10% e fosse aberto um prazo, dentro desse quinquênio ou de um outro prazo determinado, para que ele pudesse fazer estas horas. Essa foi a proposta do sindicato, né? E ela era interessante exatamente porque ela vinha ao encontro daquilo que a administração estava colocando, né, de que o servidor ele pudesse receber os 10%. Essa foi uma alternativa que nós apresentamos. Durante a reunião de terça-feira, o Procurador-Geral de Justiça ele caminhou nessa linha na apresentação ali, na proposta informal, obviamente, que ele nos apresentou, né? Porque ainda não está formalizada, estamos aguardando, de fato, essa formalização, mas caminha exatamente na linha de termos ali uma regulamentação, né, logo de início, ainda que ela seja muito curta, essa primeira regulamentação, ela fosse de uma maneira muito curta, de modo a permitir com que o servidor alcançasse o teto já da gratificação, que no caso seria 10%. Aí são 2 pontos que eu quero tratar com vocês aqui nesse momento. Quando ele tratou a respeito dessa questão de trabalhar com uma regulamentação um pouco mais baixa, né, nesse começo, para que todos pudessem alcançar o valor do teto, de imediato nós apresentamos uma outra alternativa, né, que vinha exatamente ao encontro daquilo que nós já tínhamos apresentado na reunião da semana passada. O que acontece? No Ministério Público do Estado de Goiás, o servidor ele recebe, por exemplo, o auxílio saúde e ele tem um prazo para fazer a prestação de conta posteriormente. Isso vai ocorrer, né, sempre no ano seguinte, ele vai fazer essa prestação de contas. E nós temos uma outra situação, que a gente pode falar assim, mas essa é uma questão
é uma questão relacionada a uma verba indenizatória, tal, então talvez não se aplicaria. O próprio procurador-geral colocou na questão assim, mas aí tem a questão do normativo legal, porque como é que eu vou, né, implementar e pagar? Eu falei, olha, doutor, nós temos uma outra situação aqui dentro do Ministério Público, né, que é exatamente relacionada à gratificação de incentivo funcional. Quando o servidor hoje ele faz uma conclusão do curso de nível superior ou de especialização, se ele apresentar ali o certificado da conclusão, ele já passa a ter o direito a receber a gratificação de incentivo funcional. E daí abre-se um prazo de 12 meses para que ele possa fazer a juntada, então, do seu diploma, do diploma de conclusão ali, seja da sua graduação ou seja da sua especialização, sob pena de ter a gratificação revogada. Então, nós temos essa situação dentro da gratificação de incentivo funcional e também temos essa situação relacionada ao próprio auxílio-saúde. Quando o auxílio creche, lá no passado, ele não tinha esse modelo que é hoje, que você recebe ali o valor e tudo mais, mas que você também tinha que fazer a prestação de contas, também tinha essa situação. Então, o que você fazia a prestação de contas e recebia o valor posteriormente, né? Então, fazia a prestação de contas posteriormente. Então, só que naquele caso era mensal, né? Diferente um pouco do auxílio-saúde, que o auxílio-saúde ele acaba sendo anual. Mas nós já tivemos esses casos dentro do Ministério Público. E aí o procurador-geral ele pegou e sinalizou nesse sentido, não, a gente pode ver dessa maneira, sim, é um caminho que pode ser seguido, é uma situação que a gente vai tratar, obviamente, na regulamentação, né? E a regulamentação ela só vai ocorrer após a lei ser aprovada. E nesse sentido, na proposta que nós fizemos na terça-feira da semana passada, foi exatamente fazer o quê? Ora, tem dentro do Estatuto a proposta relacionada à gratificação. Só que nós, e até numa live anterior eu expliquei aqui para os colegas, nós tínhamos algumas situações que eram preocupantes, né? Você tinha uma proposta que era um texto muito grande, que ainda requer muita discussão ainda, porque tem vários pontos com os quais o sindicato está apresentando as suas ponderações, as suas sugestões de mudança, né? E esses pontos a gente quer discuti-los até com uma certa tranquilidade para que a gente não gere problemas no futuro. A gente tem que ter uma lei que seja uma lei efetiva, né? A gente não pode ter uma lei que lá na frente a gente encontre diversas brechas nela e que podem gerar, inclusive, prejuízo. Por isso, essa discussão um pouco mais demorada com relação à questão do texto do Estatuto. Não é uma lei que vai implicar, neste momento, aumentos, né, ganhos aos servidores. Essa é toda uma discussão que vai ser feita, obviamente, na discussão da carreira, né, da reestruturação da carreira, mas dentro do Estatuto a gente tem algumas preocupações, sim, e essas preocupações estão sendo tratadas com a administração. Então, qual foi a proposta? Olha, vamos pegar, então, esse texto, que já está no Estatuto, que há essa garantia, vamos tirá-lo do Estatuto e trabalhá-lo dentro da 14.810. Já que a própria 14.810, nós temos a previsão lá da gratificação de incentivo funcional, a ideia seria, então, somente acrescentar esse item, né, na própria 14.810, esse item que o Procurador-Geral de Justiça nos apresentou ali, né, dentro do Estatuto. Por quê? Porque trabalhando com a 14.810, numa alteração ali, uma inclusão na 14.810, nós teríamos um rito muito mais abreviado, um rito interno no Ministério Público, um rito de negociação com o sindicato, um rito na Assembleia Legislativa e, posteriormente, a sanção do governador. Então, você teria um rito muito mais rápido do que propriamente a gente manter esse item dentro do Estatuto, já que era o único item de ganho real, né? E ao invés de nós demorarmos muitos meses, né, muitos meses daqui para frente, então,
a proposta foi de pensar esse item ali para que a gente tivesse uma tramitação um pouco mais célere, né? E a administração concordou com com esse pedido. Tanto que, quando o procurador ele abre, de fato, a reunião, ele já abre com essa situação. Mas aí tratou a respeito da questão do teto relacionado aos 10%. E ali, na questão relacionada aos 10%, que para nós gerou ali um entrave naquele momento, né? Por quê? Porque a postura do sindicato naquele momento foi a de manter o pedido do sindicato, né? Nós fizemos o pedido para que a recomposição ela fosse, no mínimo, né, no percentual equivalente às perdas de vencimentos que nós tivemos nos últimos 3 anos, né? À exceção do ano passado, que nós tivemos a recomposição geral anual, mas nos 3 anos anteriores, né, que foi 19, 20 e 21. E insistimos nessa tese relacionada à questão dos 15%. O procurador coloca, olha, tá difícil, enfim, apresenta as suas justificativas e tudo mais com relação a isso, acaba ali fazendo um compromisso, vamos por assim dizer, e um compromisso que foi colocado ali na reunião, de que, olha, a gente pega esse 5%, a gente compensa ele dentro da reestruturação, de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Mas a gente resolve essa situação aqui nesse momento e tudo mais. E essa diferença aí relacionada, a gente, né, insere ali dentro da proposta do plano de carreira, né, de uma outra forma, isso aí, que, enfim. Mas ficou ali, restou naquele momento, aquele compromisso ali do Procurador-Geral relacionado a essa diferença, para que seja tratado no plano de carreira. Nós tratamos também acerca da necessidade, né, de termos, sim, um compromisso firmado, de papel firmado ao final, ao termo da nossa greve, para que seja formada, constituída uma comissão, um grupo de trabalho, enfim, como queiram chamar, né, para que se inicie, sim, a discussão interna, no âmbito do nosso órgão, acerca da revisão do nosso plano de carreira, né? Então, com integrantes do sindicato, com integrantes da administração, com integrantes da categoria, e a gente possa discutir essa ampla revisão do nosso plano de carreira, né? E que se inicia a partir do segundo semestre. Houve uma sinalização positiva nesse sentido, né? E eu acho que hoje, talvez, a nossa maior luta, para além dessa questão relacionada às reposições, né? E repito mais uma vez, né? Aqui conosco nessa live, o nosso ex-presidente, né, o Elivan, é uma luta de muitos anos, né? Uma luta de muitos anos, e que o Elivan travou há muitos anos atrás, o Márcio travou, e a gente vem travando, e a gente precisa realmente destravar, né, essa situação relacionada ao nosso plano de carreira, relacionada à nossa carreira, porque a nossa carreira, de fato, ela é muito ruim, né? E insistimos na questão de manter, de termos um percentual maior, até que o nosso companheiro Adeilson apresentou ali uma contraproposta relacionada a se a gente consegue chegar até 13%, enfim, o sindicato foi, né, Gil, dentro do nosso papel ali, esticando a corda o máximo que nós podíamos fazer, né? O máximo que nós podíamos fazer. Nós temos uma greve, nós temos uma paralisação, nós temos uma greve que ela causa transtorno, ela causa muito transtorno, ela causa muita insatisfação, ela causa muito ruído, né? Essa que é uma verdade também. É um movimento que acaba ocasionando muito ruído. Então, e que é algo que a gente também não pode seguir eternamente, né? A gente segue com o movimento, a gente segue com a mobilização, a gente segue com a paralisação, obviamente, mas é algo que a gente precisa chegar a uma conclusão, né? E com a demonstração de força, com a demonstração de união, de unidade e tudo mais, por parte dos colegas, né? Hoje nós temos muitos colegas que querem saber o que está acontecendo e tudo mais,
mas também é muito importante a participação no movimento, é muito importante a mobilização e tudo mais. Então, em dado momento, né, nós insistimos ali com essa situação relacionada à gratificação, né, para que ela pudesse ser majorada. Claro que, colegas, para nós que estamos na liderança sindical, também há um peso muito grande da responsabilidade que nos recai, né? Eu sempre falo muito isso com a categoria, falo muito isso com vocês. Sobre nós recai um peso de uma responsabilidade muito grande, porque para nós poderia ser muito fácil chegar ali e simplesmente, não, a gente não quer, a gente não vai aceitar isso e ponto final, e meter o pé na porta e ponto final, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente está tratando, porque nós estamos tratando do interesse de uma categoria que tem 1.099 servidores na ativa e tantos outros servidores que estão na inativa. Então, até mesmo há um aceno por parte dos colegas na inativa, pô, mas eu não vou ser beneficiado nessa situação e tudo mais. De fato, nesse momento, não, com essa gratificação, não há o benefício, né? Mas há o benefício na revisão do PCS. Então, a nossa pauta, aquilo que nós temos que destravar internamente, é o PCS. É a nossa revisão do nosso plano de carreira. E no plano de carreira ele vai contemplar a todos, ativa, inativa, né? Vai contemplar a todos. E essa pauta nós precisamos sim destravá-la, porque essa pauta sim vai ser a pauta que vai atender a todos nós. Servidores que estão na área fim, servidores que estão na área meio, né? Servidores que estão na ativa, servidores que estão na inativa. Então, vai destravar para todos, né? E hoje a gente tem uma sinalização real, né, de termos uma tramitação acerca de plano de carreira. Situação que nós não tivemos na gestão do Dr. Benedito Torres, situação que nós não tivemos na gestão do Dr. Ailton Flávio Vec. Nós temos essa possibilidade nesse momento de destravarmos finalmente essa pauta. Tivemos uma revisão parcial ali no ano de 2016 com o Dr. Lauro, mas tivemos a oportunidade de avançar muito na primeira gestão do Dr. Benedito Torres, e isso não foi feito, né? Havia os estudos, havia os impactos, havia a comissão formada, havia tudo aquilo que foi criado, né? Mas no ano de 2013 acabou não sendo feito, né? Optou-se por um outro caminho, por uma outra situação, né? E a nossa carreira simplesmente ela foi deixada de lado. Nesse momento nós temos uma oportunidade, né, uma situação de avançarmos nesse tema. E o Procurador-Geral de Justiça ele deixa essa situação. Agora, a gente parte para outras situações que ocorreram ali também da reunião, né? A respeito do próprio clima que se cria, né, da intransigência, seja da parte do sindicato, seja por parte da administração, é um cabo de força que está sendo esticado, né, por um lado pela categoria, por outro lado pela administração e tudo mais, né? Mas há, obviamente, a reclamação por parte do nosso gestor, né, com relação à questão que ele tem apenas 2 meses como procurador-geral e tudo mais, e a gente reconhece isso. A gente reconhece isso. Mas também, por outro lado, dentro da entidade sindical, a gente também deixa claro, né, de que esse cenário não se chegou a esse momento por nossa culpa, né? Não chegou nesse estágio por culpa dos servidores. Chegou-se nesse estágio por culpa de decisões, né, por parte da administração do Ministério Público. E aí a administração do Ministério Público, independente se, né, agora é o Procurador-Geral, o doutor Ciro, ou quando era a questão relacionada ao doutor Ailton e tudo mais, foi uma decisão administrativa do órgão, né? Não avançar nas pautas relacionadas aos servidores. Nós, enquanto entidade, nós reconhecemos a questão, uma coisa que eu sempre falo, eu falo muito em grupos e tudo mais, e para colegas de maneira específica,
Eu até brinco que eu digo o seguinte: nós não temos, com o doutor Lauro, por exemplo, o reconhecimento a ele, o reconhecimento devido. Nós reconhecemos mais o doutor Benedito por algo que eu não sei o que foi feito, desculpa, né? Não sei, e não temos o devido reconhecimento, por exemplo, à altura a respeito do doutor Lauro, né? Diante das coisas que foram feitas, dos avanços que nós tivemos na revisão do PCS do ano de 2016, com relação à majoração de auxílios, né, a quebra relacionada aos dias trabalhados e tudo mais, e tantos outros pontos que foram, que tivemos avanços ali durante a gestão, né, uma gestão muito conturbada, com a entidade e tudo mais, mas que tivemos avanços sim, né. E agora, com o doutor Ciro, nós temos uma situação um tanto diferente, né. É o PGJ que acaba assumindo, mas acaba assumindo sabendo, de fato, o que estava acontecendo, né? Porque também pertencia à administração superior. Então, não é uma pauta totalmente nova. Mas reconhecemos, sim, o fato de devolver ao sindicato 3 anos depois, né, que a administração anterior não fez, destrava a pauta relacionada ao estatuto para devolver, coloca em seu programa a situação relacionada à revisão do plano de carreira e dá sinais claros ao sindicato relacionado à revisão do plano de carreira. Isso é muito importante para nós, né? Determinados pedidos que foram feitos ali e tudo mais, e que acabou e que acabou fazendo com que gerasse a gratificação de natureza especial, né? Para os servidores que possuem uma pós-graduação na área do direito e outras situações. Nesse projeto que quer enviar agora, tem a situação relacionada às chefias de secretarias que não foram criadas, 14 chefias de secretaria que não foram criadas, vão ser colocadas na lei. Nós tratamos a respeito da questão das chefias de secretarias em comarcas maiores, né? E sinalizou, né, com a possibilidade, sim, que seja feita essa revisão relacionada às chefias de secretarias em comarcas maiores. É um pedido do sindicato também, é uma pauta do sindicato. Então, há essa disposição, essa disponibilidade em acatar. E, repito, é uma situação que atinge alguns servidores, poucos servidores. Atinge 14 servidores que hoje estão exercendo chefia de secretaria e não estão recebendo. Agora que podem perceber a GNE e tudo mais, mas terão direito ali a sua gratificação devida. Servidores que estão em comarcas maiores, que recebem a mesma FC1 de um servidor que está numa comarca que tem 3 promotorias, né? Enquanto na cidade de Goiânia nós temos uma chefia na coordenação que é maior. Então são essas coisas. A gente vai buscando, né, trazer essas melhorias para determinados grupos, determinadas situações, mas também com uma pauta para buscar o benefício a todos os servidores. Agora, eu sinto que há aquela situação, não, deem um voto de confiança, né? Nós demos um voto de confiança, por exemplo, ao doutor Lauro, por muito menos. Por muito menos. O doutor Lauro fez um compromisso com o sindicato de fio de bigode. De fio de bigode. E nós concordamos. Nós aceitamos aquele compromisso. E o doutor Lauro cumpriu, né? Estamos aguardando agora, enquanto entidade sindical, então, o que restou ali ao final da reunião foi relacionado à gratificação, implementar os 10% por meio de uma lei apartada, né, uma alteração na 14.810, que teria um rito muito mais célere. A administração verificaria a possibilidade de poder ainda majorar um pouco mais esse índice, acima dos 10%. Particularmente, eu acho que é difícil. De tudo que foi nos apresentado ali, eu não teria grandes esperanças, não tenho grandes esperanças que ultrapasse esse percentual, vou ser bem sincero com vocês aqui, né? Mas há o compromisso por parte do Procurador-Geral em repor essa diferença dos 5% dentro do plano de carreira. Há a situação relacionada às datas bases anteriores, a qual o governo do Estado já abriu a mesa para o ano que vem, fevereiro do ano que vem, para
discutir com as categorias, né, a reposição dessas perdas anteriores a partir de fevereiro do ano que vem, né? E, obviamente, que atingindo lá vai nos atingir aqui nesse aspecto, né? Então, já essa mesa já ficou... Gil, você está dormindo aí, Gil? Então, assim, mas já ficou ali aberto, já está formada a mesa de negociação a respeito das datas bases anteriores, né? No Poder Executivo, salvo engano, eles têm perdas desde 2016, inclusive. As nossas são 19, 20 e 21. Mas essas perdas elas vão ser discutidas. Saúde tem 2016. Saúde tem 2016. Né? Mas eu acredito que o governador só vai negociar as que são perdas dentro do mandato dele. Eu não acho que ele vá avançar. E nós temos as 3 perdas dentro do mandato dele. Então, a mesa já está formada, né? Está de papel passado, inclusive, e tudo mais, né? E essa discussão vai se iniciar a partir de fevereiro de 2024, né? Relacionada a essas RGAs anteriores. Então, nós não estamos abrindo mão da nossa RGA. Nós não estamos abrindo mão, né, desses valores anteriores. Nós estamos buscando uma compensação, né, da perda que nós tivemos, mas não abrindo mão. Porque o que nós queremos? Nós queremos, obviamente, o aumento no vencimento. Nós queremos aumento de salário. Né? Mas, não havendo essa possibilidade, não havendo a condição nesse momento, qual é o caminho que pode ser traçado? Qual é o caminho que pode ser dado? O caminho foi apresentado. Foi apresentado de maneira informal, a entidade de classe, a nossa entidade de classe, é o SINCEM, né? Nós estamos passando essa posição para a categoria, aguardamos a formalização da proposta, deverá ser feita ou no dia de hoje, ou no mais tardar no dia de amanhã, conforme o Procurador-Geral nos relatou, e com essa formalização, obviamente, nós iremos chamar a nossa Assembleia Geral, né, da categoria, para a categoria fazer a sua análise, a sua avaliação da proposta e decidir, né, decidir o rumo do movimento a partir daí. Nós, inclusive, chegamos ao doutor Silvio e falamos, olha, nós não temos condições de defender essa proposta para a categoria, né? Então, nós não temos condições de defender essa proposta para a categoria. O nosso pedido era, pelo menos, repor os 15%. Né? Mas é o nosso dever apresentar para a categoria qual é a proposta. Então, Reinaldo, você que está pedindo para que se repita novamente, a proposta é que aqueles 10% da gratificação lá relacionada ao aperfeiçoamento, ele seja tirado do estatuto, tramite com uma alteração na 14.810, com a proposta do sindicato, na mesa de negociação, né? A Procuradoria-Geral de Justiça acatou esse pedido, né? Porque teria um rito muito mais célere, e trabalhar na regulamentação com que os servidores possam, ou num período máximo de 1 mês, a partir da sanção da lei, né? Ou já a partir de imediato para poder alcançar os 10% de gratificação. Tá? Nosso companheiro aí caminhando e cantando. Valdir. Valdir. A perspectiva de redução de intertícia, aumento de percentual de progressão, acumulação de GIF. Nós fizemos esse pedido na nossa proposta, esse pedido ele não foi contemplado nesse momento, mas vai ficar para a discussão do PCS. Propõe só quem tem aderido à greve decida isso, o Wellington, nosso colega, companheiro, querido. Na verdade, o Daniel já propôs isso aí. Eu já propus isso, já falei que, enfim, né, num outro ambiente, eu expus a minha posição relacionada a esse tema. Como eu já falei até para a categoria em um outro local, eu disse que eu não vou me expor, né, qual é a minha posição com relação à proposta e tudo mais. O farei em assembleia, não por meio de discurso, não por meio de defesa ou crítica e tudo mais, mas o farei por meio do meu voto no dia da assembleia, né, o meu voto a respeito
daquilo que nos foi apresentado. Né? Eu tenho minhas posições já bem consolidadas, né? Aquilo que eu sempre falo, vitória é sempre vitória, derrota sempre vai ser derrota, então a gente tem que analisar como a gente entra e como a gente sai de um determinado movimento. É uma reflexão que cada um de nós temos que fazer. Até mesmo temos que fazer naquilo que eu e você contribuímos para o movimento. Então essa é uma reflexão interna e tudo mais, e eu vou expor, né, a minha posição, obviamente, no dia da Assembleia, mas eu já tenho uma posição bem firmada mesmo do que eu vou votar no dia da Assembleia. Então, e ali ao final, o Procurador-Geral nos colocou a situação enfim, né, as situações que a gente trata internamente, a maneira com que a gente trata internamente, mas ao final o Procurador-Geral, obviamente, coloca ali a sua posição, claro, tem a posição do patronato, obviamente, e tem a posição dos trabalhadores, né? Mas coloca ali o seu final que a proposta que ele vai apresentar agora é a proposta definitiva, né? Então, a proposta que foi apresentada é a proposta definitiva, a categoria decida, né, o que quer, se aceita, se não aceita, se quer continuar na greve, se não quer continuar na greve, o que faz e o que não faz. Mais uma vez, nós não faremos, né, nenhuma defesa de proposta, não faremos. Acredito que o meu presidente também não fará, eu não farei nenhuma defesa de proposta. Externamos isso, obviamente, ao nosso Procurador-Geral de Justiça, ao doutor Ciro, que não havíamos condições. Se a proposta ela tivesse avançado pelo menos até os 15%, eu me sentiria muito à vontade para fazer uma defesa. Com muita tranquilidade, sofrendo ataque, não sofrendo, enfim, eu teria muita tranquilidade para fazer. Agora, nos termos ali, eu não tenho condições. Entretanto, né, eu tenho a responsabilidade de apresentar para a categoria, né, nós temos a responsabilidade de apresentar para a categoria o que foi proposto. Né? Chamaremos, sim, uma assembleia, assim que nós estivermos com a proposta em mão, chamaremos uma assembleia híbrida, para permitir que os colegas participem também, né, e levaremos isso para a deliberação da categoria. Então, em síntese, nenhuma grande síntese, assim, eu queria fazer algo bem mais rápido, mas basicamente foi essa situação que foi tratada nessa última reunião. Né? Esses dias têm sido dias muito cansativos para nós, muito mesmo. Né? Não é fácil a gente manter a mobilização de categoria, nos manter mobilizados também, porque eu também estou participando da greve, né? Mais uma vez, eu não sou afastado ao mandato sindical. O Gil, embora seja afastado, o Gil está aí visitando comarca, fazendo também no comando de greve, estou fazendo visitações em comarcas, a gente leva a mensagem, a gente leva a convocação, né? Olha, vamos aderir, vamos participar e tudo mais. Claro que a gente sabe que a decisão de entrar em greve, de se manter na greve, né, é uma decisão de cunho pessoal, e a gente respeita as mais diversas posições, né? O que nos causa só um pouco, às vezes, de indignação, talvez, seria a posição de colegas que sempre defenderam a greve, que sempre defenderam o conflito, o confronto, aquela coisa toda, e quando finalmente deflagramos a greve, essas pessoas não compareceram para a greve, não participaram da greve. Então, fica uma situação, sei lá, é um paradoxo, talvez, né? Enfim. Mas eu não vou me alongar mais, não, porque se eu me alongar aqui, eu vou começar a falar coisas que eu não devo falar aqui. Então, eu vou passar a palavra aqui ao nosso presidente, que vai estar fazendo as suas considerações. Boa tarde. Até quero pedir desculpa, porque eu atrasei um pouco. Logo no início da live, quando estava para começar, chegou aqui os colegas do Científicos, vieram aqui trazer um apoio ao movimento. Eles, desde o início, estão apoiando bastante a gente, com nota de apoio, com participação. E eles vieram aqui hoje, porque não compareceram no ato de terça-feira, e vieram aqui para atualizar, ver como que está, novamente se colocando à disposição em apoiar a nossa greve.
também atualizei a eles essa situação, que o Daniel já atualizou a todos. Mas, enfim, é isso aí. O que a gente deve ter em mãos quando ele nos apresentar é essa proposta. Como o Daniel falou, nem eu nem ele vamos fazer uma defesa, mas também vamos trabalhar contra. Vocês são muito livres, muita vontade para votar. Todo mundo sabe onde o calo aperta e onde pode folgar. Então, assim, votem com a consciência de vocês. Façam. Se tiver que continuar de greve, a gente continua. Se tiver que parar, a gente para. É inegável que há um ganho em cima disso aí, considerando o que tínhamos no início ou que não tínhamos nada quando a gente começou a fazer os movimentos de greve, e considerando a última proposta que foi feita na reunião, não foi formalizada, e é apenas isso que a gente está aguardando, a formalização dessa proposta. Mas, enfim, é isso. Também já começamos, né, Daniel, a distensionar um pouco para não quebrar. A última reunião foi bem tenso ali no final dela. A gente acabou que a gente exaltou um pouco no momento em que houve uma tentativa de pautar a atuação do sindicato. E hoje foi um dia de distensionar. Até fui em Jaraguá, inicialmente, até convidei vocês para a gente fazer um ato. Depois a gente já falou, olha, tem uma proposta vindo aí e que muitos da categoria estão entendendo que é uma boa proposta, pelo menos é o que tem falado para mim, é o que as pessoas têm me ligado e têm me mandado mensagem, alegando de que pretende aceitar a proposta. Então eu falei, eu vou lá na inauguração, fomos convidados, fui lá, mas hoje, em um dia de paz, estive lá sem fazer movimento de greve, sem nada, assisti o evento, voltei para cá e já iniciamos de novo as negociações, as tratativas, a mobilização, porque é importante que até que a gente tenha a proposta, até que a gente chame uma assembleia, que a categoria continue mobilizada na greve, fazendo a greve. Então, assim, a gente vai continuar fazendo isso até que a gente tenha em mãos a proposta, e eu espero que seja hoje, embora desde a hora que ele falou que poderia ser hoje ou amanhã, eu estou meio incrédulo de que ela chegue hoje, até pelas situações. Na terça-feira foi feita essa reunião, já escurecendo, já quando a gente saiu de lá, ou seja, final de expediente. Ontem era feriado em Goiânia, hoje de manhã eles estavam em Jaraguá. Então, acho meio difícil que a gente receba essa formalização dessa proposta hoje, mas estamos aguardando. E assim que a gente tiver em mãos, a gente vai chamar uma assembleia para decidir os rumos do nosso movimento de greve, se a gente continua, se a gente aceita. Mas olhando o que tem acontecido em situações de greve, não está ruim, não. O Daniel sempre coloca vitória, é sempre vitória. Qualquer que seja a vitória, é a vitória. Desde o início, não foi o que a gente buscou, a gente queria aumento real para atender os colegas que estão aposentados, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente pode conseguir. E esticar demais pode estourar. Então, assim, em síntese, isso aí. A implementação é de imediato após a aprovação? Ô, Ciber, acho que o Daniel já explicou isso aí, mas deixa eu tentar me fazer entender de novo isso aí. O que foi apresentado por eles, e aí eu não sei se o Daniel falou isso também, os trâmites burocráticos para aprovação de uma nova lei devem durar algo em torno de até 2 meses, mais ou menos. A proposta inicial dele é de aquele período de 600 e poucas horas que a gente teria que cumprir, que fosse algo que a gente conseguisse cumprir em torno de 1 mês. Então, seria uma questão rápida para a gente já implementa de imediato, logo após a aprovação, e aí faz as horas e em torno de 1 mês você já teria condição de ganhar os 10%. O que nós pedimos, o que nós solicitamos é de que seja imediatamente. Você fez o pedido, já começa a receber, e o prazo de horas seja feito, a contagem das horas seja feita para manutenção da gratificação. Mas é imediato, desde que na proposta deles tenha o mínimo de hora de curso necessária.
O João Paulo está falando aqui. Ô, Gil, Oi. deixa eu só fazer um parêntese com relação... porque aí tem também a questão do trâmite interno e o trâmite legislativo. Exatamente. Né? Então, digamos que essa proposta não seja apresentada agora e a gente faça, né, o aceite da proposta. A administração ela tem que encaminhar esse projeto de lei internamente ao Colégio de Procuradores, né? Acredito que haverá algum tipo de gestão por parte da administração, exemplo do que ocorreu em 2016, para que haja um trâmite célere, até votar um pedido de uma extraordinária ali no Colégio de Procuradores. Por que isso? Porque no mês de julho, a partir de 1º de julho, a Assembleia Legislativa ela entra em recesso e ela só retorna no mês de agosto. Então, na ideia inicial do Procurador de Justiça, que ele nos repassou, é que já tivesse com essa lei aprovada em julho. Para que essa lei esteja aprovada em julho, nós temos que mandá-la para a Assembleia Legislativa no mínimo 4 dias antes, 4 sessões antes do final desse primeiro semestre dessa sessão legislativa, que ela se encerra no final de junho. Né? Então, a gente teria que ter uma celeridade aí de uma tramitação interna. Claro que isso vai passar por um trabalho também feito pelo sindicato, junto aos procuradores e às procuradoras de justiça, né? Enfim, para em seguida, aí sim, em julho, a gente teria a sanção. A partir da sanção, a gente já pode fazer a regulamentação. E a partir do momento que o projeto foi encaminhado, a gente já está trabalhando também a regulamentação, de modo para que ocorra tudo num período muito breve. Né? E a proposta do sindicato apresentada é que essa regulamentação ela não vai estar constante na proposta da administração agora. Ela vai ser algo feito posteriormente. Né? Mas é que todos os servidores já entrem recebendo esse percentual máximo, né? E façam a prestação posterior. E a proposta da administração é que se reduza nessa primeira regulamentação o máximo possível para que dê no máximo em um mês que o servidor possa receber o teto da gratificação. Então, acredito que a própria escola superior vá fazer algum tipo de curso. Eu vi que teve uma reunião do comitê da escola superior, e aí tinha até um curso relacionado à questão de Ministério Público mesmo, né? Eles estão formatando e tudo mais. Então, possa até ser que esse curso que eles estão formatando lá seja destinado aos servidores para que possa ser utilizado. Isso eu estou falando daquilo que eu vi, das publicações que eu vi no Diário Oficial, né? Então, a gente ainda não conversou com o doutor Adriano Godoy, né, o Gil, que é o diretor da Escola Superior. Isso. Isso. Né? A gente vai tentar conversar com ele, né, para verificar essa situação, se é relacionada a esse tema específico, né? Exatamente para que a gente possa ter esse curto período aí, para um EAD, alguma coisa nesse sentido, né? Oferecido pela própria escola superior ou o centro de treinamento, e a gente possa, todos os servidores que estejam na ativa, e mais uma vez com o coração muito dolorido, né, em falar apenas dos servidores da ativa, mas que os 1.099 servidores que estão na ativa nesse momento possam ser contemplados e a gente possa diluir, né, um pouco essas perdas que a gente vem acumulando aí, caso a categoria aceite pela proposta encaminhada pela administração. A Michelle, acho que foi a Michelle que falou lá um pouco acima, que é a única proposta, na verdade. Não, Michele, não foi a única. Não, acho que o Gil travou aí, né? Aí está falando a respeito da questão relacionada à única proposta. A única proposta, de fato, dentro dessa questão da greve, de fato, ela acaba sendo esse ponto. Mas, veja bem, para além dessa questão relacionada a esses 10%, há a questão de 5% para ser diluído dentro do PCS. Gil, eu acho que está cortando o seu aí. Para mim, cortou o seu. Eu não sei qual de nós dois cortou, não. Cortou o seu. Então, você volta lá na questão assim, da única proposta. Foi quando você estava começando a falar. Ah, sim. Bom,
eu falo, não entendo que seja uma única proposta, porque inicialmente a proposta ela continha mais de 600 horas de curso, que sendo otimista, a gente ia gastar um ano para fazer. E hoje a proposta caiu para algo em torno de um mês, que é o que foi apresentado na reunião. Então, você ganhar 10% em um mês e ganhar 10% em um ano faz uma diferença. Então, assim, é a mesma proposta, mas de forma diferente, que traz benefício, traz ganho adicional, sim. Mas, sim, é a mesma proposta, mas colocada de forma que traz mais benefício nessa última posição. O Reinaldo está falando em um corte de pontos. Nós vamos negociar para que haja possibilidade de compensação. Isso aí é um fato e não tem como sair disso aí. Até porque eles já mandaram cortar o ponto baseado numa decisão do Supremo, que a mesma decisão fala que tem que haver a negociação de compensação. Então... Gil, deixa eu só falar uma situação aqui nesse momento. Até o dia de hoje não há corte de pontos. Sim, não. Isso posterior, né? Até hoje não tem. Que fique claro para os colegas, até o dia de hoje não há que se falar em corte de ponto. Nós só fazemos validação do ponto até o 5º dia útil do mês seguinte. Encerrando o movimento, caso a categoria decida por isso, um dos pedidos do sindicato é a questão relacionada à compensação. Nós temos decisão interna na greve de 2015 autorizando, nós temos situação relacionada ao nosso próprio plano de carreira que permite compensação e tudo mais. Então, esse é um ponto que... decisão do Supremo que eles fundamentaram para mandar cortar o ponto. Exatamente. Então, assim, a gente que permite a compensação. Então, é uma situação com a qual a gente... É algo que não nos tira o sono nesse momento. Não tira o sono. Pô, eu estou fazendo greve todo dia, gente. Eu também teria que estar muito preocupado. E a gente tem uma tranquilidade porque é um dos pontos negociados ao termo, ao encerro da greve, essa questão relacionada à compensação. Claro que a situação relacionada à compensação, ela implica, né, o colega que tiver, por exemplo, a questão horas trabalhadas na justiça eleitoral, né, usa, colegas que tiverem os abonos de compensação relacionada ao trabalho no regime de plantão, no recesso judiciário, utiliza, quem tem banco de horas acaba utilizando, e quem não tem, vai trabalhar final de semana, vai trabalhar de manhã, de tarde, enfim, vai buscar meios, né, dentro do prazo que foi estabelecido para que sejam feitas essas compensações. Mas isso é algo que a gente vai trabalhado ao término, no encerramento do movimento paredista. Não há como a gente chegar agora, porque não existe, por exemplo, deixa eu só deixar claro para vocês uma situação, não existe essa questão de anistia. De falar assim, não, eu fiz a greve, eu paralisei, encerrou a greve e está tudo bem. Isso não existe. O que existe se você permanece já no próximo ciclo, no próximo ciclo, entrar o próximo mês, mantém a greve, esses dias agora, eles não serão pagos. Só que você pode pedir a compensação posteriormente. Como nós vamos entrar no dia, o ponto ele só fecha a partir do 5º dia útil, né? Nós temos esse prazo para fazer uma negociação para que esses pontos eles sejam sobrestados, como foi feito em 2015, não haja o desconto e abre-se o prazo para em período de 2 meses, 3 meses, enfim. Né, em 2015 foram 2 meses, agora como foi greve integral, abre-se um prazo maior para que o servidor possa alcançar as horas suficientes para fazer a compensação. E aí ele não tem um desconto financeiro. Agora, anistiar esses dias, isso não existe. Isso não existe. Não tem anistia dos dias parados em greve. É das duas situações. Ou desconta do salário posteriormente, ou você faz a compensação. Mas anistiar, né, esses dias, isso não existe. Não, mas, então é isso aí, Daniel. Eu não tenho mais nada, até você já pontuou tudo muito bem. Se o pessoal não tiver mais perguntas aí, a Eliane, ela colocou que o sinal está cortando muito. Ao final da live, pontuar as questões abordadas.
Eliane, nós vamos deixar assim uma matériazinha explicando o que foi explicado aqui hoje. Nós vamos colocar ele de uma forma de grafia aí para que vocês possam ler depois, tá? Pergunta da Eunice se a gratificação será acumulativa. Não, ela não é acumulativa. Você precisa, dentro desses quinquênios, fazer a manutenção dela. Então, a cada quinquênio, você abre-se um prazo. No Tribunal de Justiça, como é que funciona lá? Como o servidor não consegue apresentar 600 horas, no caso de lá, né, porque na lei deles estabelece um percentual de 120 horas para cada 2%, a nossa lei não tem essa previsão. Então, lá vai dar um total de 600 horas. Então, você não consegue fazer 600 horas de uma única vez. Então, ele tem lá, dentro do percentual de 2%, ou 120 horas, quando completa 5 anos, antes de completar 5 anos, o próprio sistema já indica para ele, olha, você precisa renovar as 120 horas relacionadas a esses 2%. Aí ele tem, 3 meses antes, ele já sabe que ele tem que iniciar os cursos dele ali e tal, para apresentar para manter os 2%. E assim sucessivamente até chegar aos 10%. E aí vai fazendo isso sempre em período de 5 anos. Tá? Então ela não é cumulativa, não. Não, perfeito. Michele perguntou o seguinte: quem tem compensação em banco de horas e demais, só na hora de validar e colocar? Michele, por enquanto, nada. Por enquanto é o que o Daniel falou. A gente ainda não tem que fazer nada. Agora, no final da greve é que a gente vai começar a tratar todas essas situações com a administração. Por enquanto, nada. Só fazer um parêntese com relação a isso, Gil. Em 2015, nós tivemos uma situação que colegas que conversaram diretamente com suas chefias, né? E as chefias foram ali, não, beleza, seu direito de greve e tudo mais, tal. Doutor, só valida aqui o ponto aqui que eu estou colocando compensação, o promotor validou. O servidor foi lá, colocou a compensação que ele tinha, o promotor validou. Resolveu a situação. Entendeu? A negociação caseira, né? Isso. E eu falei isso pro pessoal em 2015, em vários pontos. Ó, não, Daniel, mas tal, eu já falei aqui, tal, precisa mandar para o sindicato, tal. Não precisa. Se o promotor validou seu ponto lá com as suas compensações, PT saudações. Seu problema já foi resolvido. Né? Se dentro dessa negociação aí, né, com a sua chefia, cada um conhece a realidade, né, com que trabalha, você já, né, tratar ali diretamente e tudo mais, vai fazer. Qual vai ser a situação em que vai recorrer ao sindicato? Né? Vai ser nos casos que o promotor falar, não vou validar isso aqui não. Não concordo, né? Você fez a greve e tudo mais, e eu não acho que eu tenha que aceitar essa validação aqui por, né, por um abono compensatório, ou banco de horas e tudo mais. Aí sim vai ser dentro da negociação com a administração, porque aí foge a alçada aí da chefia imediata. Nós temos esses precedentes de 2015 dentro do próprio órgão, né? E que 2015 foi feito dessa maneira também. Mas é isso, pessoal. Tem mais alguma pergunta aí? O Wellington, mas soma com a GIF atual, não é? Fez essa pergunta. Não, acrescenta. Na verdade, são duas. Você passa a receber duas GIF, mas não uma sobre outra. Não uma sobre outra. Mais duas. Você tem os 10% de aperfeiçoamento, e quem tem pós-graduação 15%, quem tem mestrado 20%, quem tem doutorado 25%, e quem tem a graduação 10%. Nós fizemos nesse nosso pedido uma majoração dos índices, né, das gratificações de incentivo funcional, mas esse ponto aí a gente vai trabalhar no plano de carreira. A administração não acatou, nesse momento agora, essas majorações, mas serão pontos que serão tratados no plano de carreira. Perfeito. Não tem mais nenhuma participação, Daniel? Então, acho que a gente pode ficar por aqui.
E mais, Perfeito. eu estou aqui, como sempre, à disposição de vocês. Qualquer dúvida pode mandar mensagem, pode me ligar. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, porque esses dias não está nada tranquilo, nada fácil, sempre é muita coisa para responder, mas eu os responderei e tentarei suprir toda dúvida que por acaso tenham. A Eunice fez mais uma. Com renovação a cada 5 anos dos cursos, né? Isso aí, Eunice. É exatamente isso aí. Gente, então, mantenham-se mobilizados, vamos manter a nossa greve. A gente recebendo a proposta, a gente repassa para vocês, a gente chama uma assembleia e a gente vota a continuação ou não da greve, a aceitação ou não da proposta. Então, boa tarde para todo mundo e a gente segue firme na luta. Até mais, pessoal. Boa tarde a todas, e é isso aí. Seguimos na luta e vamos que vamos, né?